Olá, turma, tudo bem? Bom, a prática de hoje é pH e solução tampão. Essa é uma prática que a gente sempre utiliza para verificação da acidez e basicidade de substância no laboratório. E a gente tem a escala de pH, né? Que ajuda a gente a entender o quão ácido ou quão básico é uma determinada substância. Dá play aqui no vídeo. Então, o título do experimento é pH e solução tampão. Bom, o objetivo dessa prática é determinar os valores de pH das soluções analisadas e também compreender os equilíbrios envolvidos nas reações da solução tampão, das soluções tampão, né, e hidrólise de sais. Bom, a gente tem os ácidos e bases de Bronsted-Lowry. São dois cientistas, né, que é, investigaram a questão da acidez e basicidade de substâncias e deram conceitos a isso, quem é ácido e quem é base. Então, os ácidos, por exemplo, são doadores de prótons. Por exemplo, a gente tem o HCl, o ácido sulfúrico, né, o ácido acético. Então, são doadores de prótons. Então, a gente pode ver nessa reação aqui, né, do HCl em água, se dissolvendo em água, que ele vai gerar o H3O+, né? E o Cl-. Então, a gente tem que analisar aqui para a descrição de Bronsted-Lowry quem que é o doador de prótons, tá? Então, se a gente observar, o HCl tem o H+, ele vai doar o próton H+, para a água vai ficar com 3 hidrogênios, né? Só que ela vai ficar positiva, por quê? Porque o oxigênio está fazendo 3 ligações, tá? Então, a gente tem aí. Então, esse é o íon hidrônio, tá? Que a gente chama de íon hidrônio. O Cl ele vai só dissolver. Então, o ácido doou próton e a base recebeu. Base, então, para Bronsted e Lowry, são receptores de prótons. Por exemplo, o NaOH, o NH3, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que você tem a amônia, né? NH3 dissolvido em água vai gerar o NH4 mais o H-. Então aqui no caso o amônia vai ser o aceptor, né? O receptor de prótons da água. A água aqui vai estar agindo diferente, né? Ela não vai estar agindo mais como base, vai estar agindo como ácido. Então você tem o NH3, o NH3 vira NH4, tá? Então você tem aí para Bronsted-Lowry. A água aqui é um ácido, tá? E o NH3 é a base, tá? Então vamos ver ácidos e bases fortes e fracas. Os ácidos e as bases, pessoal, são eletrólitos e podem ser classificados como fortes, né, ou fracos, se estão presentes somente como íons ou como íons e moléculas em solução. Então, um ácido forte está completamente desprotonado em solução, tá? Por exemplo, o HCl, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, todo o H+, ele está completamente desprotonado, ele está separado da molécula. Então a gente fala que ele é um ácido forte. Então, por exemplo, aqui, ó, o HCl que a gente viu, todo o H do HCl vai para a solução e a água pega, fica H3 ou mais, tá? Um ácido forte está praticamente desprotonado em solução, tá? Desculpa, um ácido fraco. Um ácido fraco está parcialmente, né? Desculpa, falei errado. Está parcialmente desprotonado em solução. Então, um ácido fraco, tipo o ácido acético ou ácido carbônico, ele não, parte dele está como ácido carbônico ou ácido acético e parte dele está como H+. Então ele não está completamente desprotonado. Por exemplo, aqui na reação do ácido acético em água, tá? Vocês veem pela diferença das reações, a reação quando você tem um ácido forte, a setinha só vai para
direita. Quando você tem um ácido fraco, ele está parcialmente, você tem a setinha de equilíbrio. Então, parte dele está como ácido acético e parte dele está como H+, tá? Então, essa é a diferença, a principal diferença entre fraco e forte. Preste atenção na questão da setinha aqui entre produtos e reagentes. Então, há um equilíbrio, tá? Então, os ácidos e as bases... Tá, deixa eu ver aqui. Acho que tem a mesma coisa aqui, ó. Uma base, por exemplo, está completamente protonada em solução também, estilo o ácido, o ácido forte. Então, ela tá, se a base é forte, ela está completamente protonada em solução. Tá? Então, a gente tem o NaOH, é o clássico, né? Ela está completamente protonada. Então, o OH- ele está com a setinha, né? Não está com a setinha de equilíbrio, só está para a direita. Então, OH-, Na+, e água. Uma base fraca, ela está parcialmente protonada em solução. Por exemplo, a amônia. Tá? Então, aí você tem a setinha de equilíbrio, NH4+, mais OH-. Tá? Essa é a principal diferença. Então, pessoal, a gente tem a escala de pH, né? Como vocês viram já no ensino médio. O pH de uma solução é definido como negativo do logaritmo da base 10 da concentração de íons hidrônio. Tá? Então, menos log da concentração do H+, né, você tem o pH. De modo semelhante, podemos definir o pOH, né, de uma solução como o negativo do logaritmo na base 10 da concentração de íons hidróxido. Tá? Então, é menos log da concentração do OH-. Para a água pura, as concentrações de íons hidrônio são ambas iguais a 1,0 vezes 10 a menos 7. Se a gente aplicar o menos log do, do hidrônio, né, você vai ter 7. Então a água é definida como pH igual a 7. Da mesma maneira, a gente pode fazer o menos log, tá, do... Só voltar aqui, passou rápido demais. Opa, você tem o POH também, que é 7, tá? Se a gente tiver o logaritmo negativo de ambos os lados da expressão, a gente pode ter o KW, né? Que é a concentração do íon hidrônio vezes a concentração do hidróxido, tá? E a gente tem a escala de pH, tá? Em geral, menos log de x é igual a P de x, tá? Portanto, o menos log de K é igual a PK, tá? E o menos log da concentração do H+, pH. A gente escreve esse logaritmo como sendo P, tá? Da concentração da espécie que a gente está analisando. E o menos log de OH-, POH. Então, o pKw é igual a 14, tá? Que é igual a pH mais pOH, que a gente viu que pH é 7 e pOH é 7, então a soma dos dois, 14. Então, pKw é igual a 14. Então, opa, tô passando um pouco rápido, só voltar, pessoal, e a gente parar, tá? Então, a gente tem essa escala, pessoal, de pH, tá? Então, você tem tanto a escala de pH, pH 3 ou mais e pOH menos, tá? 10 a menos 0, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, assim vai. 10 a menos 7 é o comum entre os dois, tá? Entre H+ e OH-, tá? Então aqui para a direita você tem os números diminuindo na questão da concentração do H+,
E para a direita você tem os números aumentando para a questão da concentração do OH-, tá? Então, a gente tem essa escala de pH. pH abaixo de 7, pH abaixo de 7 a gente sabe que é ácido. pH acima de 7, base. Então, esses valores de exponencial 10 são esses valores que a gente vai tirar o menos log, tá? A gente tira o menos log, a gente descobre a concentração da espécie na solução. Ela sempre vai dar um valor bem pequeno, né? Ou um valor pequeno em relação a exponencial negativo, tá? Aí você aplica o menos log e você vai ter a escala, o que corresponde àquela concentração na escala de pH ou POH, ou POH. Na neutralização, a reação entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização, tá? E o composto iônico produzido na reação é o sal, geralmente sal e água, né? Depois a gente vai ver. Então, geralmente, pessoal, a reação de um ácido mais uma base, sal e água, como vocês conhecem. Então, a gente tem um ácido, o HCl, só dar um play aqui para ele. Tem uma base, o NaOH, a gente vai ter um sal, tá? NaCl e água. Então, a gente tem pH de soluções de sais. Após a reação de neutralização, que ocorre entre um ácido e uma base, se medirmos o pH da solução, não, geralmente não encontramos o valor neutro, ou seja, pH 7. Se neutralizarmos uma solução de ácido acético, aqui está errado, acético, 0,3 mol por litro, com ácido, com hidróxido de sódio, 0,3 mol por litro, a solução resultante é o acetato que tem um pH 9. Então a gente tem que, pessoal, balancear se o ácido é forte e se a base é forte, né? Aqui no caso você tem o ácido acético, que é um ácido fraco, e você tem o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, que acaba prevalecendo o forte, né? Então, você tem pH igual a 9, justamente por quê? Porque a base que é forte. Então, ela vai prevalecer sobre o ácido. Então, aqui, ó, bases fortes mais bases fortes, tá? Sais neutros mais água. Então, você vai ter o pH neutro, né? Então, o ácido HCl é forte, o NaOH é forte, você tem um sal e água, então pH neutro. Só para observar aqui, HCl, Na, estão formando sal NaCl. Tá? Quando você tem ácidos fortes mais bases fracas, forma sais ácidos mais água. Acaba prevalecendo quem é forte. Então, o ácido forte, você vai ter sais ácidos, né? E água. Então, aqui está o exemplo do HCl mais o hidróxido de amônio, tá? De amônio, dando o cloreto de amônio mais a água. Então, você vai ter um sal ácido. Só mostrando aqui, né? O Cl do HCl e o NH4 do cloreto do hidróxido de amônio. Aqui, quando você tem ácidos fracos e bases fortes, tá? Você vai ter sais básicos, tá? Aqui, no caso, a gente está mostrando o ácido acético mais o NaOH. O NaOH a gente sabe que é uma base forte, né? Família 1A e 2A são fortes. E o ácido acético é fraco, tá? Então você vai ter sais básicos e água, tá? O íon acetato mais o Na mais do NaOH, formando acetato de amônio.
Acetato de sódio, né? Desculpa. Procedimento experimental, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, materiais e reagentes, a gente tem os beckers, a espátula, tem tudo isso lá no roteiro, mas tô falando aqui só para questão de narrar mesmo que a gente vai utilizar. Espátula e papel para pesagem, pipeta volumétrica, bastão de vidro, pipeta, pipetador de 3 vias, balança analítica, fita de pH, solução saturada de carbonato de sódio, né? Hidrogênio ou carbonato de sódio, a gente fala, né? Solução saturada de. Esse aqui eu não sei o nome dessa espécie. A gente tem solução saturada de acetato de sódio, é, solução saturada de hidrogênio, fosfato de sódio, solução saturada de carbonato de sódio, solução tampão de ácido acético 0,1 mol por litro e acetato de sódio 0,1 mol por litro e indicador universal. Tá? Esses são os materiais e reagentes que a gente vai utilizar durante esse experimento. Bom, aqui estão os vidros, né? Os vidrinhos que a gente vai utilizar. A solução saturada de bifitalato. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Passando muito rápido. Bom, essa aqui é a solução de bifitalato de potássio. É aquela que eu não soube falar o nome. É bifitalato de potássio. Reagente analítico, né? Você tem o bicarbonato de sódio, saturada também, produção saturada. E tá no Becker, tá? Produção saturada de bicarbonato de sódio. Você tem a solução saturada de carbonato de sódio anidro. Solução saturada de fosfato de sódio monofásico. Solução saturada de acetato de sódio. Aí a gente tem os nossos ácidos, o HCl 0,1 mol por litro, NaOH 0,1 mol por litro. Então, procedimento experimental, pessoal. Primeiro, a gente vai numerar 6 tubos de ensaio que a gente viu lá no início, né? Mas no início da amostragem do experimento. De 1 a 6, acrescentar 2 ml de água destilada e uma gota do indicador universal em cada tubo. Tá? Aos tubos numerados de 2 a 6, acrescentar 2 gotas de solução saturada dos sais já preparados. Tá? Medir o pH de cada solução utilizando o papel indicador. Vocês vão ver como é que utiliza. Anotar os valores. Tá? Então aí, ó, pega a pisceta com água destilada, coloca um pouco no becker. Aí você tem aqui, ó, 2 ml em cada um dos tubos de ensaio. Esses são tubos de ensaio. Estão colocando aqui os 2 ml. É bem prático, pessoal. O papel com indicador pH, você chegar bem na boquinha, não precisa molhar ele não, viu? Às vezes você chegando bem próximo do tubo de ensaio, você já consegue ver a questão do pH. Aqui está colocando o indicador, né? São 1 e 2, 3, 4 agora, 5, 6. Aí tá falando que colocou mais de uma gota no tubo de ensaio 5, né? Substituir. Aí já fez a substituição, tá? Agora vamos utilizar o bifitalato de potássio. Solução de bifitalato de potássio. Pinga as gotas. Sempre a gente faz uma agitação, pessoal, para homogeneizar a solução. Agora o bicarbonato de sódio.
Vou utilizar a solução de bicarbonato de sódio. Aí você vai pingar umas gotas, né? Acho que é uma, duas gotas. Você vê que mudou a coloração. Isso tudo, pessoal, a gente está fazendo para depois medir o pH dessas soluções, tá? Carbonato de sódio, sódio anidro, no tubo de ensaio 3. Duas gotas também. Homogeneiza a solução. E agora, hidrogênio, fosfato de sódio. No tubo 4. Você vê que não mudou muito a coloração, né? Ficou do mesmo jeito. Agora o acetato de sódio. No tubo 5, se eu não me engano. Bastante, mudou a coloração. E a gente tem a escala de pH, né, pessoal? A gente vai ver agora. A gente tem os papelzinhos para medir o pH. Olha lá. Colocou na solução de biftalato. Tá? Aí você vai olhando a escala por volta de 5, né? pH igual a 5. Então, biftalato, pH igual a 5. Vamos no tubo de ensaio 2. Tá? Aí tá chegando a molhar porque deve precisar mesmo molhar. Do bicarbonato de sódio. Aí você vê que o pH é entre 7 e 8, né? Você pode ver ali, ó. É 8. Vamos falar lá, é 8. Sempre é bom deixar, pessoal, um pouquinho, um tempo antes de você fazer a medida. Não faça a medida logo que você tirou do tubo de ensaio, não. É bom dar uma secada nesse papel. E aí você vê que aqui, ó, o carbonato de sódio por volta de 11, o pH. Vê que tá aumentando, né? No tubo 4. Esse é com fosfato de sódio. Fosfato de sódio por volta de 6, né? pH igual a 6. Tubo 5. Acetato de sódio, tá? pH por volta de 7. Esse é o pH neutro, né? Agora, tubo 6. Branco, água destilada mais indicador universal. Vamos ver por volta de 6, entre 6, 5 e 6, mais ou menos. Água levemente básica. Bom, e a gente tem aqui a tabelinha, né, pessoal? Dá pra gente ver certinho. Água 6, né? O hidrogênio carbonato de sódio. O biftalato de potássio, tá 5, tá? O acetato de sódio 7, o hidrogênio fosfato de sódio 5, o carbonato de sódio 11, tá? Então a gente tem aqui esses sais, tá? Por que a gente fez isso, pessoal? Esses sais, eles estão misturados com água, né? Então, quando você coloca eles em água, solução deles em água, eles vão dissociar e eles podem ficar sais ácidos ou sais básicos. Então, vocês veem que o hidrogênio carbonato de sódio é um sal básico, tá? O biftalato de potássio é um sal mais ácido, levemente ácido. O acetato de sódio é neutro, né? Um sal neutro.
hidrogênio fosfato de sódio é um sal levemente ácido e o carbonato de sódio é um sal básico. Bom, experimento, né, de novo, vou fazer outro experimento. Questão da solução tampão, tá? Então a gente tem solução tampão, existem vários tipos de solução tampão. Por exemplo, o plasma sanguíneo é uma solução tampão. Existem também a calagem de solo, também faz solução tampão, tá? Água do mar, cultura de bactérias. Então, existem diversos tipos de solução tampão no nosso dia a dia. Então, vamos definir o que é uma solução tampão. Solução tampão é uma solução aquosa capaz de restringir as mudanças de pH quando ácidos ou bases são adicionados. Existem dois tipos de solução tampão. Mistura de ácido fraco com sua base conjugada, tá? E 2, mistura de base fraca com seu ácido conjugado. Tá? Para tampões formados pela mistura de ácidos fracos e suas bases conjugadas, em uma solução de pH próximo ao pKa do ácido. A capacidade tamponante de uma solução tampão depende da concentração dos seus componentes. A gente vai ver agora todos esses conceitos na prática, né? Bom, solução tampão. Qual solução forma uma solução tampão, tá? HCl mais NaCl, acetato, né? Ácido acético, né? Mais NaCl, tá? Essa solução aqui, que eu não sei o nome, mais o seu sal, tá? O ácido acético mais esse carbonato de metil sódio, tá? Qual dessas soluções forma a solução tampão? Como a gente viu o conceito lá, pessoal, conceito de solução tampão, só voltar aqui um minuto. A gente viu, ó, solução tampão é a mistura de ácido fraco com sua base conjugada. Tá? Mistura de base fraca com seu ácido conjugado. Então vamos ver. Ácido fraco com sua base conjugada. Base fraca com seu ácido conjugado. Tá? Então, essa aqui, ó, não é, porque são um ácido forte e uma base, não tem nada de conjugado. Aqui, pessoal, tá um exemplo certinho do que é uma solução tampão, tá? Mistura de ácido fraco com sua base conjugada, tá? Ácido fraco, o ácido acético, tá? O ácido em água, ele vai gerar o H+, mais o íon acetato, tá? É um equilíbrio. Então, você tem um ácido fraco em água, né? Dissolvido em água, e a base conjugada, que é justamente o íon acetato, tá? Então você tem esse aqui, pessoal, seria justamente uma mistura, né, de um ácido fraco com a base conjugada. Então eu preciso da base conjugada, tá, e do ácido fraco. Aqui eu tenho aqui no de baixo, eu tenho uma base fraca, tá, e o ácido conjugado. Então eu preciso de um ácido fraco seria o ácido acético e o sal e sua base conjugada, que seria um sal, né? O acetato de sódio, ele vai gerar o íon acetato, né? Que eu mostrei anteriormente. Então, ó, você tem uma solução tampão, né? Do ácido acético com o acetato de sódio. Tá? O acetato de sódio na solução, ele vai gerar o íon Na+, e o íon acetato. Então, eu tenho aqui o HAC e o AC me dão o que eu quero, que seria a solução tampão. Ácido fraco e o seu sal conjugado. O ácido acético 0,1 mol por litro, mais o acetato de sódio, tá? Você tem o pH mantido a 4,75. Ácido forte, tá? Solução de ácido forte vai me gerar o H+ e o Cl-, tá? Então a solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. E a solução de uma base forte, né?
que é o NaOH. Então eu tenho essas soluções aqui, tá? Que eu posso jogar aqui dentro dessa solução que está a solução tampão, que ela vai manter o pH por volta de 4,75. Então, olha lá, ó. Vou despejar a solução de NaOH nessa solução tampão. Uma pequena quantidade, né? Lógico, não muito. E você vai ter, olha lá, o NaOH vai se formar em OH-, tá? E o HCl. Então você vai ter o ácido acético mais o OH-, mais a água, vai formar H+, água e o íon acetato novamente. Então vai só deslocar o equilíbrio, né? Você está jogando mais OH-, né, na solução, o que vai acontecer? O equilíbrio vai da esquerda para a direita, mas vai formar o íon acetato do mesmo jeito, tá? Não vai fazer com que a solução fique mais básica. Então, você aumenta a concentração do OH-, tá? Você vai aumentar a concentração do acetato indiretamente, né? Então, quando a gente adiciona o HCl, tá? Pequena quantidade também, o que vai acontecer aqui? Ó? Já olhando essa reação, você vai aumentar essa quantidade de H+, tá? E desculpa, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, aumentou a quantidade de H+, tá? Ele vai reagir com íon acetato, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, formando H+. Tá? Então, esse H+, vai ser aumentar a concentração do ácido acético. Tá? Então, aí pronto. Aí você, que acontece? Sempre quando você adiciona um ácido forte ou fraco na solução tampão, ela só, o que há, pessoal, é só um deslocamento de equilíbrio, nada mais que isso, tá? O pH continua o mesmo. pH da solução tampão, 4,76. Então, agora na questão do tampão básico, né, gente? Tampão ácido, tampão básico. Tampão básico, a solução de amônia e o cloreto de amônio, né? Uma base fraca e seu sal conjugado, tá? Então você tem amônia mais água, né? Dissolvendo a amônia em água, ela vai gerar NH4+ e OH-. O sal conjugado é o cloreto de amônio, tá? Então você tem aí, se a gente adicionar o ácido, tá? Vai reagir aqui com NH3, vai aumentar a quantidade de NH4+. Se adicionar a base, vai aumentar o OH-, tá? Mais amônia. Vai aumentar a quantidade de água, tá? Então, pessoal, solução tampão, ela respeita essa equação de Henderson-Hasselbalch, né? Então, você tem aqui, ó, pH, ele pode ser calculado dessa forma, igual a pKa, tá? Menos log do Ka, mais log da concentração do sal, né? Do sal conjugado sobre o ácido fraco, né? Se as concentrações do ácido e a respectiva base forem iguais, né? O ácido e a respectiva base forem iguais, a solução tampão é um exemplo da solução. É um exemplo, por exemplo, a tampão ácido acético e acetato, por exemplo. O ácido acético, o Ka é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, se você aplicar o pKa, que é o menos log desse valor aqui, o pKa é igual a 4,75. Portanto, o pH é igual ao pKa. Tá? Caso se queira ajustar o pH para diferentes pHs, pode-se variar a concentração do ácido ou da base conjugada. Então, se a gente variar essa concentração, tá? A gente consegue pHs diferentes. O mesmo é aplicado para as soluções de tampão básico. Tá? A mesma ideia, a mesma coisa. Tá? Então, aqui seria a base, né?
e aqui o sal conjugado da base em cima, o sal conjugado da base. O íon conjugado da base, né, na verdade. Então, sendo um. Então, pessoal, aqui, só para ler um pouquinho sobre a questão da solução tampão, sei que é um texto bem grande, mas é importante a gente frisar isso. É importante lembrar que existe um limite para quantidades de ácido ou base adicionadas, tá? A solução tampão, ela não é resistente o tempo todo, tá? Antes que um dos componentes seja totalmente consumido. Esse limite é conhecido como capacidade tamponante, tá? Toda solução tampão tem uma capacidade tamponante. Ela não vai conseguir, se você... Por isso que naquele desenho está mostrando adicionar uma quantidade pequena. Você não vai adicionar toda a quantidade de ácido que você tem para ver se o tampão funciona ou não. Tá? Então, esse limite é definido como capacidade tamponante de uma solução tampão e é definido como a quantidade de matéria, né, de um ácido ou base fortes necessária para 1 litro da solução tampão sofra uma variação de uma unidade no pH. Tá? Esta habilidade em evitar uma mudança significativa no pH é diretamente relacionada à concentração total das espécies do tampão, seja ácido e básicas, assim como a razão destas. A razão fundamental de uma solução tampão resistir às mudanças de pH resulta do fato de que os íons hidrônio ou hidroxila, quando adicionados a esse tipo de solução, reagem quantitativamente com espécies básicas e ácidas presentes, originando o ácido fraco e a base fraca, respectivamente. Assim, pessoal, quanto maior a concentração das espécies do tampão, maior será a capacidade de íons hidrônio ou de íons hidroxilas necessários para a conversão completa dessas espécies a ácidos fracos e bases fracas. Ao final dessa conversão, a razão entre a espécie predominante e a menor quantidade do tampão torna-se elevada e a solução deixa de ser um tampão, tá? Então aí chegou no limite da questão da solução tampão e ela para de ser tampão. Então, procedimento experimental para a gente ver, né, sobre isso. A gente vai adicionar 5 ml de uma solução tampão de ácido acético acetato de sódio, tá? 0,1 mol por litro, a 2 tubos de ensaio, numerados como 9 e 10. A cada tubo de ensaio, adicionar uma solução de NaOH e HCl de acordo com a tabela 2. Vocês vão ver a tabela 2. Está lá no roteiro. Medir o pH de cada solução utilizando o papel indicador. Então vamos lá para o nosso tubo de ensaio. Solução tampão, né, de ácido acético e acetato de sódio, os dois 0,1 mol por litro. Tá? Adicionou no tubo de ensaio 9. Tá? Vamos adicionar também no tubo de ensaio 10. Agora a gente tem a nossa escala de pH. Tá? A gente vê que é por volta de 5, né? Vamos pegar o nosso papel e ver que 5 realmente. pH igual a 5. A gente não adicionou nenhuma gota, agora a gente vai adicionar a gota de NaOH 0,1 mol por litro. Uma gota, tá? Para ver se a base ela faz com que a solução tampão varie o pH. Espero que não, né? Porque a solução tampão ela tem que manter. 5 também. 2 gotas, 3 gotas, né? Faz a medida novamente. 5 novamente. Então, a solução tampão ela está funcionando muito bem. Tá mantendo o pH constante. Aí está adicionando mais gotas ainda.
Para ver se realmente a solução mantém o pH em 5. Você vê 5 novamente. Agora está adicionando mais ainda, mais gotas ainda. E pessoal, ó, para vocês verem, mantém 5 o tempo todo, tá? Então é uma ótima solução. A solução tampão, ela cumpriu o seu papel, tá cumprindo, né, seu papel de estabilizar a questão do pH. Sempre bom fazer essa homogeneização, pessoal, para que fique na solução inteira, né? Então, por volta de 7, ó. Aí chegou a capacidade tamponante dela. Ela se adicionou muita base, acabou que ela não dando conta mais, tá? Agora vamos fazer com ácido no tubo de ensaio 10. Uma gota, tá? Médio pH. Duas gotas, mais de uma gota. Médio pH de novo. 5, 6, entre 5 e 6. Agora mais gotas ainda. 5, 5 novamente. Vocês estão vendo que mesmo adicionando ácido ou base nessa solução de acetato de sódio, ácido acético, ela mantém, né? Até tem um certo limite. É lógico que a capacidade tamponante dela vai sendo atingida, né? Agora não atingiu porque tá 5 ainda. Vamos ver se continua 5 ainda. 5 de novo, tá? E agora vai adicionar mais ainda, mais ácido ainda, para ver se chega na capacidade tamponante dessa solução. Bom, vamos fazer a medida agora. Vocês veem que aí, ó, agora já chegou na capacidade tamponante, ela já abaixou, o ácido está prevalecendo agora na solução. Tá? Então aí você tem a tabelinha. As gotas aqui, pessoal, quando foi até 15, manteve o pH 5, tá? E depois, quando foi mais de 30 gotas, o pH alterou. Então a capacidade tamponante, né, em termos de gota, mais de 30, a solução tampão não consegue mais manter o pH em 5. Prevalece ou o ácido ou a base, dependendo da adição de um ou de outro, tá? Bom, gostaria de agradecer os técnicos do laboratório que fizeram esse experimento, né, e os professores também, que coordenaram esse experimento por enquanto, tá bom? Obrigado, pessoal.